Aqui é o local mais importante do nosso país para a conservação da biodiversidade hoje. Você tem aqui o local onde você está tendo um encontro entre a floresta amazônica e o cerrado, que são dois biomas ameaçados em si. Mas a floresta amazônica mais ameaçada é essa aqui do sudeste. Se você pensar em termos de preservar uma amostra de cada coisa, né, para o futuro, a amostra que sobrou de todo o sudeste da Amazônia é isso aqui, é o cantão. E em frente a gente tem o cerrado, que também é uma savana riquíssima, né? E essa parte aqui do cerrado é a parte mais úmida do cerrado, onde mais chove. E não tem nada, nenhuma área protegida protegendo 1 hectare sequer de cerrado úmido. Então, em si, esses dois, se fossem dois lugares diferentes, olha, aqui é o último fragmento do sudeste da Amazônia. E aqui você tem a melhor região que resta do cerrado de terras baixas, que está sendo destruído. Agora, quando os dois estão no mesmo lugar, e você ainda tem aquele efeito potencializante do ecótono, né, do contato dos dois ecossistemas, acaba que os dois são mais ricos do que seriam em isolamento. Então você tem uma situação realmente única, né? E é uma ilha. Se você olhar na imagem de satélite, nós estamos numa grande ilha que está sendo rodeada por um mar de agricultura moderna, que já está isolado de todo o resto, né? E a tendência é que ela vai ter que se virar sozinha. Eu tentei comentar um pouquinho sobre aquele desafio que é esse corredor verde aí do Coco-Caiapó, né? Que quando normalmente tem grandes cheias aqui, todos os animais do Araguaia-Coco, eles praticamente emendam, né? E esses animais todos fluíam, né, pro lado do asfalto lá para a mata. E que agora vai chegar lá, não vai ter mata mais. E os verdes que você vê naquele rio Caiapó, é o que, uns 20 quilômetros daqui o Caiapó? Em linha reta até menos, né? Que é um outro rio. Tanto o Caiapó quanto o Coco entra no Araguaia aqui, e o Caiapó segue mais e encontra mais ao norte. Mas quando você olha o mapa, onde você vê áreas verdes no rio Caiapó, são os assentamentos de sem terra. Não são sem terra mais, né, mas que já estão assentados, mas que eles preservam uma área de reserva. E aí você vê uma área grande, verde, né, e o resto tudo soja, né, tudo devastado. Então quando você olha no mapa, você consegue ver uma perspectiva de um corredor verde que começa nesse assentamento da Califórnia, conecta com a Santa Juliana, vem, né, margeando esse córrego do Buriti, passa pelo 2 ou 3 fazendas de sojas, que é o Felipe, o Fausto, passa pelo asfalto, pega o Sabino, que é o pai da Sabrine, e chega pela Guaíra. Então, assim, se ele sonha com um grande corredor assim, né, tem vários corredores assim que são talvez os que vão poder fazer com que o outro exista, né? Então, se você conectar esses 3 rios, todo esse bioma e ecossistema, ele passa a ser viável, né? Os bichos não vão morrer quando tiver a próxima enchente, porque eles vão encontrar redutos para poder ficar, se reproduzir e crescer. Eles editaram agora, 4 anos atrás, 4 livros que chama Four Keys. Né? Então tem a primeira dimensão econômica, dimensão social, meio ambiental, e o último é a visão de mundo. 16 cientistas que, né, viviam em ecovilas diferentes ao redor do mundo, se encontraram aos 15 anos atrás e começaram a organizar conteúdo. Então essas 4 edições são artigos com boa profundidade de pessoas que estão vivendo essa mudança há mais de 20 anos. Certo. E no Brasil eles optaram em começar com a edição que foi a última, a visão de mundo. Justamente entendendo que primeiro tem que trabalhar um pouquinho na forma como a gente enxerga, né? Forma como a gente observa o planeta hoje, e essa visão de mundo é justamente trazendo essa integração entre o lado científico e o lado espiritual. Né? Como é que a gente poderia tentar mapear essa rede social, né, de empreendedores, de cientistas, de, né, proprietários rurais, de governos, de ONGs, mas esses atores, né, que podem, né, se perceber em rede para poder atuar de maneira mais colaborativa. Não, tem que juntar os interesses difusos, porque senão, se houvesse uma eleição perguntando se a gente quer que tire toda a água do Rio do Coco para irrigação, o não ia ganhar 99%. Mas não vai ter uma eleição. Vai ter um cara que ganha muito dinheiro se ele botar uma bomba e um monte de gente que é um pouco incomodada se aquilo acontecer. Agora, coletivamente, o estrago que vai fazer em todo mundo que olha para esse rio como um lugar de lazer, lugar de pesca, um lugar até de recarregar as baterias espirituais, né? Um lugar de beber água pura. Eu vou aqui no Rio do Coco, eu boto um copo e eu bebo água. No auge da seca. No auge da seca, quando não está chovendo aí para cima. E eu não estou na nascente do rio, eu estou quase na foz.
Isso para mim tem um valor tão grande, tão grande. Agora, como? Eu não consigo monetizar isso. Mas eu tenho certeza que eu não sou o único que acha que isso é bom. Que quem estragasse isso está me devendo algo. Não pode, simplesmente, né? Então a gente tem que juntar essas pessoas. Então é isso, como é que converge, né? E hoje tem acho que tem um processo de convergência no plano do pensar, né? Dessa energia de pensamento, muita gente pensando a mesma coisa, mas assim no fazer, né? E aí assim no se encontrar, né? Para poder executar e fazer junto projetos locais e que realmente transformem, ainda está muito difuso, né? Por isso é que eu falo, né? Dos espaços da rede, né? E desses pontos de conexão, das trilhas de conexão, né? Como é que o EcoCamping, a base aqui que a gente está, como é que esses locais passam a ser escritórios, né? Ou espaços da rede que as pessoas consigam, como você falou, não é vir ficar uma semana, ir embora uma semana, não. Cara, vem se conectar por 2 anos. Acham que já estamos na biologia como se fosse engenharia, porque hoje a gente tem engenharia genética, a gente pode pegar um gene daqui e botar ali. Então a gente faz qualquer coisa, fabrica, domina completamente o processo, né? Fala, tá, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos lá numa fazenda, eu vou fazer um açude, eu vou fazer um lago do tamanho desse aqui. Nessa mesma região, com esse mesmo sol, essa mesma precipitação. Te dou 1 ano para ele estar produzindo tucunaré. Só tucunaré, do jeito que esse aqui produz. E não pode estar botando os alevinos e suplementando com ração especial para tucunaré, porque aqui ninguém está botando, certo? Pode até estocar uma vez, mas depois tem que... Não consegue, certo? Um lago desses tem mais produtividade de peixe de valor comercial do que o melhor tanque de aquacultura de água doce do mundo. E nós não sabemos por quê. Não é dizer, não, a gente sabe, mas não consegue replicar. Não, a gente nem sabe, ainda estamos nesse nível. Aí a gente chega, despesca, destrói um lago desses e acha que a solução vai ser uma aquacultura desse tipo que a gente está falando. Que no final da história o peixe não tem nem sabor nem nutriente. Você fala, mas vem cá, não era mais inteligente descobrir como que eu consigo continuar pegando peixe desse lago sem acabar com ele? Essa linha que eu gostaria de evoluir, né, com a fazenda como um espaço agroecológico, né? Então eu acho que assim a forma como o gado é criado lá é um gado caipira. É solto no mato, junta 2 vezes por ano para vacinar, não tem hormônio, lambe um salzinho de vez em quando.